Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre a vitória do Corinthians sobre o Grêmio e também sobre o mercado da bola. Agora é o momento, fiel. Agora é o momento das contratações, é o momento de ir para cima no mercado para a gente aí garantir o nosso time para 2025, combinado? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito e você não vai pagar nada por isso, combinado? Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então bora falar de Corinthians, fiel. O Corinthians ontem, ele não jogou bola, né? O Corinthians ontem, ele passeou dentro de campo, ele realmente deu um show de bola, um chocolate no Grêmio, fora de casa, tá, fiel? O Corinthians aí, com certeza, se tivesse mais algumas rodadas à frente, poderia aí até disputar título, porque o Corinthians simplesmente não perde. O Corinthians simplesmente está imbatível, esse time de Ramon Dias, tá, fiel? Mas o porquê que isso vem acontecendo com o Corinthians? Porque esses resultados importantes está acontecendo. Primeiro, união na equipe, tá, fiel? Não tem, vamos dizer assim, não tem panelinha, não tem jogadores querendo o mal do Corinthians. Apesar dos problemas externos do Corinthians, tá? Problemas políticos, o Corinthians está sabendo lidar muito bem com essa situação. Jogadores recebendo em dia seu salário, seus direitos de imagem, jogadores bastante unidos. E o time encontrou uma forma de jogar. O Memphis Depay aí com certeza é o coração desse time. A bola sempre passa por ele antes do toque final, ou com o Memphis Depay ou com o Rodrigo Galo, que são dois ótimos jogadores. E o time encaixou, vamos dizer assim, né, fiel? O time encaixou e aí tá difícil realmente o Corinthians perder uma partida hoje, tá, fiel? Graças a Deus, né? Então é um Corinthians aí que conquistou a sua, vamos dizer assim, 9 jogos sem perder, tá? Confirma aí pra mim se é 9 ou 10, mas eu tenho certeza aí que vai ser 9 jogos, tá? É um time, cara, que tá com fome de gol, é um time que está jogando o fino do futebol. Não precisamos aqui comentar sobre o Yuri Alberto, né? Porque ele faz um gol que estava impedido, ele também sofre o pênalti, que ele assume a responsabilidade e bate o gol aí para assumir também a artilharia do Brasileirão. Cara, o Yuri Alberto, sempre falei para vocês que a nossa melhor contratação seria segurar o jogador, já vamos falar sobre ele também, que a melhor contratação do Corinthians seria permanecer com o Yuri Alberto no time, tá? Essa seria com certeza a nossa melhor contratação, porque casou, cara. O Yuri Alberto e o Memphis Depay no ataque está muito entrosado, está dando trabalho para qualquer time, tá? Mas infelizmente as informações que temos do Yuri Alberto não é boa e já vou falar também no vídeo a seguir, tá? Mateuzinho e Matheus Bidu, na minha opinião, fizeram um jogo, vamos dizer assim, médio, não comprometeram o time, mas também eu não vi jogar um bom futebol, um grande futebol. O Memphis Depay, a gente não precisa nem comentar sobre o que esse jogador está sendo importante para o Corinthians, e eu não falo só em questões futebolísticas, questões de marketing, tá, fiel? Porque o retorno que ele está dando para o Corinthians financeiro está sendo um retorno muito alto que o jogador está dando, está sendo um retorno muito benéfico para o Corinthians, em que o Corinthians aí está arrecadando muito dinheiro, fora que quem paga o Memphis Depay é a Sport da Sorte, então o Corinthians só está lucrando com esse jogador e vamos falar nisso também mais pra frente neste vídeo aqui, tá? E teve até gol do Charles ontem, volantão aí que entrou, cruzamento do Romero e o Corinthians faz o gol. Então, é um Corinthians que ganhou de 3-0, é uma partida ali que não ia beneficiar muito, tal, nem o Corinthians nem o Grêmio, só que o que importa é que a gente ganhou 9 jogos seguidos. O que isso dá pra gente analisar, corintianeiro? O que dá pra gente aí ver o projeto do Corinthians para 2025? Que a gente está no caminho certo. Porque um time que ganha 9 jogos seguidos é um time que está no caminho certo. Então a espinha dorsal do time, a espinha dorsal do Corinthians tem que permanecer. A espinha dorsal do Corinthians tem que continuar. O Corinthians tem que continuar com esse time, não pode deixar sair vários jogadores, mesmo que o Yuri Alberto saia, porque é vontade do atleta. O Corinthians não pode perder mais atletas, o Corinthians não pode vender mais jogadores, porque se a gente não manter a espinha dorsal do time, aí sim o Corinthians teria que começar um novo entrosamento. Eu vejo no caso do Yuri Alberto, porque se o Yuri Alberto sair, o Corinthians vai precisar contratar um jogador à sua altura. Então vai sair 6 por meia dúzia, porque o Corinthians não pode ir lá no mercado da bola e contratar uma aposta, tá? Um exemplo aí, o Hector Hernandes, que tá no Corinthians. O Corinthians não pode ir lá, por exemplo, no mercado da bola e contratar outra aposta, um Pedro Raul da vida. Ele tem que ir lá no mercado da bola e contratar um jogador da altura do Yuri Alberto.
da altura da fase que o Yuri Alberto está vivendo. Então, se o Corinthians conseguisse segurar o Yuri Alberto, seria maravilha, mas questão aí de mercado da bola, tá difícil o Yuri ficar no Corinthians, tá, fiel? Então, 3-0 pro Corinthians, uma ótima vitória. Hoje nós torcedores aqui dá para perceber que o Corinthians está jogando por música, é um Corinthians que tá dando gosto de assistir, fiel. Um Corinthians que tá dando, cara, tá muito gostoso assistir o Corinthians jogar bola. É um dos times que mais tá jogando bola no segundo turno aqui no Campeonato Brasileiro, tá, fiel? Encerrado aí, Botafogo campeão. Parabéns ao Botafogo e vamos seguir aqui com as nossas informações, tá? Fiel, sobre o mercado da bola, quero trazer algumas informações para vocês pontuais, tá? Quero começar com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto está 99,9 fora do Corinthians. Ai, corintianeiro, mas você só tá trazendo notícias ruins. Fiel, tem que ser verdadeiro. Você quer verdade ou a mentira aqui? O Yuri Alberto realmente está 99,9 fora do Corinthians, tá? Por questões de vontade do jogador, porque a proposta em si, ela não é uma proposta tão boa, não é uma proposta que chama atenção, 21 milhões de libras, equivalente aí a 180, 185 milhões de reais, sendo que o Corinthians deste valor, ele tem apenas 50% do montante, tá? Então o Corinthians ficaria aí com 90 e poucos milhões de reais, e não é um dinheiro vantajoso para o futebol, obviamente, com um jogador que é artilheiro do Brasil e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Corinthians, obviamente, que merecia um valor muito maior pela fase que o Yuri Alberto está vivendo. Só, fiel, que o Corinthians tentou fazer de tudo, ou está tentando fazer de tudo, questões de melhorar a questão salarial do jogador, para ele ficar pelo menos mais um ano aqui, só que é a vontade do Yuri Alberto sair do Corinthians. Não porque ele seja ingrato, não porque ele seja mal agradecido, porque o que esse menino sofreu na mão da mídia, tá, fiel? Na mão também dos torcedores, que só criticavam o Yuri Alberto, e ele conseguiu dar a volta por cima. E esse não é o motivo porque ele está saindo. Ele está saindo por questões salariais, tá, fiel? Porque quem ama Corinthians somos nós torcedores. O jogador, ele é business, ele quer cada vez mais arrecadar grana. Então, o Yuri Alberto, fiel, na minha humilde opinião, ele tá indo lá porque ele vai ganhar aí no mínimo aí os seus 4 milhões de reais. Então, ou no Nottingham Forest, aí, ou também aí no West Ham, que são dois times da Inglaterra. Então, é o sonho dele para a Inglaterra. Qual jogador não sonha aí, fiel, em jogar uma Premier League, né? Uma Champions League da vida? Obviamente que ele vai querer realizar esse sonho dele, que o momento dele é agora, o hall dele é agora, vamos dizer, a oportunidade dele é agora, que ele está vivendo um bom momento no Corinthians. Se isso passa aí um ano, 2 anos, ele não consegue manter o mesmo futebol, obviamente que não vai despertar o mesmo interesse dos times que está despertando hoje no Yuri Alberto. Então, por isso que é muito difícil, e não é opinião, tá, fiel? É informação, muito difícil o Corinthians segurar o Yuri Alberto para 2025. Mas comentem sua opinião, porque eu quero saber muito a sua opinião aqui neste canal, porque vamos continuar falando sobre o mercado da bola, tá? Fiel, informações contundentes. Olha, o Corinthians está muito próximo de fechar com aquele jogador, ou o Corinthians está negociando com aquele jogador. Informações contundentes para trazer para vocês, ainda está muito cedo, tá? Mas eu quero trazer uma informação para vocês importante, que o Corinthians quer trazer um zagueiro, tá? Um lateral, um atacante e mais um volante, tá? O Corinthians que deve contratar de 3 a 4 jogadores para incorporar neste elenco. E já estou falando de um atacante aqui, pensando na saída do Yuri Alberto, tá? O Alex Herces seria uma opção, é um jogador que tem bastante gols, mas também não deixaria de ser uma aposta, tá, fiel? Como eu disse aqui, o Corinthians não tem que contratar apostas. Pode ser o Alex Herces uma opção ótima. Óbvio que o Corinthians vai ter que apostar, porque ele é um cara que tem bastante gols, só que aí seria também uma ótima opção para o segundo tempo. Vamos precisar de plantel, vamos precisar de elenco, afinal são muitos campeonatos a disputar, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, então o Corinthians vai precisar de um elenco bastante aí qualificado para disputar esses campeonatos, e o Alex Herces é um jogador que interessa o Corinthians sim, tá, fiel? Só que o Corinthians também sonha com jogadores de outro quilate, jogadores de outro calibre, para substituir o Roberto no ataque do Corinthians. Muitos estão falando aí de Roberto Firmino e de outros jogadores aí que podem pintar. O Corinthians quer trazer, junto com o Esporte da Sorte, um jogador que seja midiático. Corintianeiro, como assim? Um jogador que seja reconhecido mundialmente, para o Corinthians conseguir faturar via marketing com este atleta, assim como o Corinthians está faturando
com o Memphis Depay, que está trazendo valores absurdos para o Corinthians, para os cofres do Corinthians. E com este pensamento, o Corinthians quer trazer outro jogador a nível midiático, que seja reconhecido aí no mundo inteiro, tá, fiel? E o Corinthians vai trazer esse jogador. Não digo se vai ser, não sei se vai ser o meio atacante ou o atacante, tá, fiel? O Corinthians também aí tem negociações, está muito próximo mesmo de ser anunciado de forma oficial um atacante, um meio atacante no Corinthians aí, que o Corinthians está no mercado da bola buscando esse meio atacante aí com unhas e dentes, tá, fiel? Já vou adiantar para vocês aqui que não é o Pogba, antes que vocês perguntem para mim, mas é um meio atacante de bastante nome, um meio atacante de uma expressão incrível que o Corinthians está negociando. Foi a informação que foi passada, corintianeiro. O Timão negocia com um meio atacante de grande expressão, reconhecido mundialmente. Não sei qual o nome desse jogador para trazer para vocês, mas obviamente, fiel, que eu vou pesquisar. Desculpa, tá? Obviamente que eu vou pesquisar aqui. Qualquer informação eu vou trazer para vocês aqui sem sombra de dúvida nenhuma. Combinado, fiel? Então agora é o momento, tá? Falamos sobre o jogo, falamos sobre as expectativas e agora é o momento. Agora vai chover jogador do mercado da bola que pode chegar no Corinthians, porque o Corinthians já começou o seu planejamento para 2025. Mas uma coisa eu garanto para vocês, chega de 3 a 4 jogadores aí na segunda quinzena de janeiro, que é quando abre a janela do mercado da bola aqui no Brasil, tá, fiel? Então vamos aguardar, que eu tenho muitas informações para trazer para vocês no vídeo de hoje à tarde, tá? Inclusive, já tem um jogador para trazer para vocês aqui, que o Corinthians está negociando, mas vou trazer no vídeo na parte da tarde, senão esse vídeo aqui vai ficar muito extenso. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!